Então a gente vai fechar nosso encontro falando de Lutero aos neopentecostais, há protestantismos no Brasil. Então a gente vai estar começando e terminando com essa pergunta, certo? A ideia aqui não é resposta, mas deixar em aberto, deixando claro que a religião ela tem um caráter unívoco, né? Ou seja, por que todo mundo briga por causa de religião? Porque toda religião tem uma verdade. Então, você ceder para outra religião significa negar a sua e abraçar a outra. Não tem como assim, eu acredito naquilo e acredito nisso aqui também. Não dá, entendeu? Não tem como. A não ser, né, se você estiver em campanha política. Então, tu vai, mas aí tu deixa para lá. Então, devido ao caráter unívoco da religião e do exclusivismo protestante, é importante observar que, assim, essa pretensa uniformização do cristianismo, que a gente pelo menos ouve hoje, né? É muito comum você ver alguns protestantes falando sobre a pureza do cristianismo e tudo tal, confundindo a pureza do evangelho com o sistema teológico que a gente abraça. Porque assim, calvinismo, arminianismo, dispensacionalismo, essas coisas, elas não são o evangelho, elas não são as escrituras, elas são sistemas que os homens elaboram a partir da sua razão para compreender e comunicar. É bom ficar muito claro. E aí, às vezes, o pessoal confunde o andante com o prédio, a roupa com o corpo, e cada coisa é uma coisa. Então, em relação a isso, há uma pretensa uniformização do cristianismo e, de uma certa forma, acaba sendo uma mera imposição de uma versão do cristianismo. Qual versão? Ocidentalizada e eurocêntrica na produção. Por quê? Jesus começa lá na Palestina, mas o Jesus que a gente tem contato é o Jesus branco europeu do quadro lá da mamãe. Entende como é o negócio? Então, assim, Jesus passa da Palestina para a ocidentalização numa produção eurocêntrica, ou seja, tudo que é cristão de Deus do bom veio da Europa. Entende? Então você botou um Calvino na parada, botou um Lutero na parada, Zwingli não é tão famoso assim não, nem os anabatistas, né? Henrique VIII era pegador, deu ruim. Mas agora Lutero e Calvino, você botou uns negócios assim, não, porque de acordo com o Calvino, de acordo com o Lutero, de acordo com John Edward, aí os camaradas botam, até mexem assim na borda para falar. Só que é o seguinte, o evangelho não começa com eles, começa lá. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? É de lá que vem o evangelho, certo? E então a gente passa, né? É um cristianismo ocidentalizado, eurocêntrico na produção, passa por uma versão norte-americana na reprodução. Vocês devem lembrar, quem estudou comigo, sobre o denominacionalismo, né? Então, não existia denominação. E aí existia uma única igreja. Quando os católicos falam mal da gente, eles falam com razão. Existia uma única igreja. Aí depois que veio o protestantismo, começa a existir as igrejas. E aí nisso as igrejas não se entendem, aí vem as denominações. A denominação assim, aí começa, aí vai, né? Até surgir a igreja romelaniana da bola de fogo dos últimos dias. Estou pensando em montar o pastor, né? Lá eu vou ser o presidente, você é o pastor, você é o tesoureiro, você é o profeta, entendeu? Mas lhe bato na mesa da por cima. Já tem a bola de neve, agora vem a bola de fogo. A única pessoa que eu vou obedecer lá é a minha mulher. Tirando ela, não é ninguém. Mas aí, brincadeira, só quando organizar, porque agora quem manda sou eu, tá, Gisele? Mas aí, brincadeiras à parte, né, um cristianismo ocidentalizado, eurocêntrico, norte-americano na reprodução e brasileiro na repetição. Praticamente surge uma igreja, nasce outra e praticamente assim, a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, com uma nova tecnologia ou incorporando alguma crendice brasileira, certo? Mas assim, basicamente a gente vive no papel carbono e não na reflexão. E aí nesse caso, mesmo que se a gente for observar, não tem como o protestantismo se desvencilhar da mistura que ele participou, desde lá e quando chega aqui. Então, quando a gente tem o desembarque europeu no Brasil, os colonizadores portugueses dominam os indígenas.
os cristãos vêm para cá, né? Dominam os indígenas que viviam aqui antes da colonização. E aí os colonizadores portugueses cristãos trazem os negros africanos, oriundos de diferentes tribos e regiões. E posteriormente o Império Português abriu os portos e as portas do Brasil para os imigrantes europeus e americanos, visando o branqueamento do país, cujas culturas se fundiram às culturas africanas, indígenas e católicas ibéricas. É bom a gente lembrar que assim, os cristãos portugueses vieram para cá, né? E assim, os cristãos portugueses, vestidos, santos e puros, viram as índias nuas, que os índios viam nuas e estavam de boa, mas eles eram muito puros e eles que fizeram a maldade, né? Daí a miscigenação. E aí, no caso, trazem os negros para cá, e cada um de uma tribo, cada um de um lugar, porque para quem vive romantizando, né, negro escravizava negro, esse negócio de, o branco é mau, o negro é bom, né, o jovem é mau, o velho é bom, né, o homem é mau, a mulher é bom, o hétero é mau, o gay é bom, que sonha, criança. E aí nesse caso, né, a Bíblia diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, mas tem gente que acredita. E aí nesse caso, eles vieram para cá e trouxeram a cultura deles, pegaram a cultura dos negros e pegaram a cultura dos índios. E nessa brincadeira a gente tem o quê? Cultura africana, indígena e católica ibérica. Essa mistura cultural e racial, né? E racial, porque o grande senhor, bom religioso que ia para a missa, catava a escrava lá na senzala, né? Mais ou menos assim. E aí nisso, não sei quem leu o missionário, né? Porque a gente rola também o lance do branco com o índio e por aí vai, né? E aí nessa situação, ninguém conta, né, do que as sinhás faziam. De repente, por causa da época, né, ia pegar mal, o cara ia ficar ruim para ele. Então só fala dos homens, né, macho alfa, porque o homem pode fazer qualquer tipo de vagiagem que o pessoal até, né, não, é homem, né? Mas aí essa mistura cultural compôs um imaginário pleno de espíritos bons e maus. Então você já percebe que assim, aquela coisa, né, de Deus é soberano e manda em tudo, já começou a equilibrar, entende? Tem um Satanás aqui, tem um demônio aqui, e o demônio começou a fazer parte da religião dos outros. Por exemplo, no panteão iorubá não existe diabo, entende? Mas aí o católico vê o Exu é o diabo, deu para entender? E aí nessa situação, tudo que é do outro é o diabo, tudo que é meu é de Deus, né? Sendo que eu já falei que a gente pode estar em nome de Deus, estar servindo o diabo, usando, como disse Poutilho, que Deus é símbolo de Deus. Eu posso estar falando de Deus, mas não... Lembra da oração do fariseu e publicano? Né? O cara estava orando de si para si e estava dizendo que estava, né, falando com Deus. E o outro, todo torto, Jesus fala, quem vocês acham que deve ser justificado? Entende? Então, Deus não está no mesmo nível que a gente, é outro patamar com respeito aos antiflamenguistas, né? Que por sinal devem estar muito felizes essa semana. Mas, seguindo para cá, olha aí, ó, essa gargalhada é Fluminense. E aí, nisso, essa mistura cultural compôs um imaginário pleno de espíritos bons e maus, anjos e demônios, poderes intermediários entre os homens e o sobrenatural, possessões, oralidades, escrituras, fetichismo. O que é fetichismo? Fetichismo, antes de você pensar, saliência, fetichismo é atribuir poder ao objeto. Então é aquele caso, eu posso achar que isso aqui tem um poder, entende? E aí nessa brincadeira, né, eu mantenho, né, todo mundo preso nisso aqui, apesar, né, da gente falar que o Evangelho é o poder de Deus, entende? Então o fetichismo faz isso. E aí nisso o animismo, você começa a atribuir vitalidade para água, mata, um monte de coisa assim. E eu não sei se dá para você perceber, às vezes isso acontece no meio do evangelicalismo. Não devia, mas acontece. E aí nisso, abstrações e prédicas, isso não, isso aí é dos tradicionais mesmo. Tudo do protestante é cerebral, né? Ele pensa, fala, mudança que é bom, né? De pitibiriba. E aí nisso veio também, né, de lá de fora, reencarnações, cruzes, igrejas, danças, mágica é aquele negócio, né? Não estou orando para Deus me responder, eu vou rodar um pouco mais para cá o volume e Deus vai fazer o que eu quero, né? Porque eu tenho uma alavanca que mora no mundo de Deus. Deus fala assim, não vou mexer, vai, quer ver? Vai, não vou, vai, porque eu tenho uma alavanca que mora no mundo de Deus, né? Então, tem gente que quer manipular o sobrenatural, tem os transes, os êxtases, né? Aí isso, por exemplo, coisas que não eram comuns
no protestantismo, mas começou a fazer parte do evangelicalismo devido ao contato com outras religiões. Quem sou eu? Onde eu estou? Né? Quem é você? Vem de onde? Sou fulano. Né? E aí, nesse caso, dessa mistura, surgiram catolicismos, protestantismos, pentecostalismos, espiritismos, pois nada sobreviveu à matriz religiosa brasileira, que foi fecundada pelo catolicismo popular, mesclada pelas religiões indígenas e africanas, pelo espiritismo kardecista europeu e pelo catolicismo romanizado, além do protestantismo de invasão, quanto o de imigração, o de missão, e mesmo resistindo ao sincretismo, foi contagiado. Então é bom a gente observar que isso tudo aconteceu, né? Tem até autores que chegam a dizer que o neopentecostalismo, sociologicamente, ele é semelhante à Umbanda. Em que sentido? Que ele é o chamado de pentecostalismo autônomo, ou seja, ele nasce aqui com vários elementos de matrizes religiosas brasileiras, assim como acontece com a Umbanda. Por exemplo, tem aquela questão do culto africano raiz, que veio de lá, e o daqui não. O daqui mistura os seres que passaram pela terra, morreram, voltaram, que estava na mata, que estava na malandragem, né, que saía com o outro, aí eles morrem, depois eles voltam e fica aí pedindo negócio aí pro pessoal comprar e fazer uns trabalhinhos aí. E aí nesse caso, aí mistura tudo, reencarnação, mistura indígena, africano, tem santa não sei o que lá, tem tudo, né? Mas aí vamos continuar. O protestantismo então, ele rompe com o passado para explicar a realidade e o mundo espiritual, porque o catolicismo, falta quanto? 5, né? Então, o catolicismo, ele explica a realidade com o passado da tradição. O protestantismo, ele já se volta para a razão, para os documentos, para a explicação, certo? E aí até fica pronto, porque depois aí vira, né, um dogma também. A gente não diz, mas mais ou menos por aí. Fala alguma coisa fora dos quadros que você lê. Então, aí nesse caso, a gente tem o protestantismo explicando a realidade, né, através da razão e dos documentos. O pentecostalismo, ele já prefere a experiência à razão. Em vez da razão, do texto, a questão é o que eu estou sentindo, entende? Então é aquele negócio. Eu calcei sapato de fogo e não posso me controlar. O varão do movimento chegou para movimentar e vamos continuar, vamos para cima. E aí nesse caso é um outro nível. Eu prefiro uma experiência. A razão, não vou discutir com você não, porque a letra mata. E aí nesse caso, diante do mistério, o neopentecostalismo, ele já vai mais para frente, né? Ele prioriza o subjetivismo diante da razão. Eu creio assim. Deus falou isso, mas o texto está dizendo, olha só, Deus revelou para mim, está vendo isso aqui? Isso aqui significa isso aqui significa isso, e eu libero essa palavra para você. Não, mas eu discordo, tu vai pegar a doença, hein? Entende? É mais ou menos, entende? O pastor é tipo um pajé, o pastor, né, é um xamã, o pastor é o cara, né, é o Merlin. Entendeu? Se mete comigo não. Aumenta o meu salário, igreja, estou vendo um pouco. E ó, cuidado, hein? Cuidado, tesoureiro, que olha comigo. Então, nesse caso, né, a gente tem aqui que o neopentecostalismo ele vai para a subjetividade. E os historiadores e estudiosos dessa manifestação religiosa dentro do cristianismo distinguem no Brasil 3 vertentes principais: o protestantismo de imigração, o protestantismo de missão e os movimentos pentecostais. Eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver. Acabou já? 15 minutos. E aí? Tem? Então, beleza. Aí nisso, vamos lá. A gente observa que nesse caso, a gente tem o protestantismo de invasão, quando os franceses vêm para o Rio de Janeiro e são aniquilados por Mendes Sá, né, em 1560. Os holandeses que vieram, mas foram expulsos em 1654. O protestantismo de imigração com luteranos e anglicanos, devido à Constituição de 1824, houve uma abertura para vir o pessoal, lembra do branqueamento do país? Né? E aí, depois, o protestantismo de missão com congregacionais, presbiterianos, batistas e metodistas. Depois, o protestantismo pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil e Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois, o protestantismo pentecostal carismático, as igrejas históricas
renovadas. Por quê? A gente quer continuar sendo batista, mas a gente quer o taramanaia. A gente vai continuar sendo presbiteriano, mas a gente quer um batismo com fogo aí na parada. Então, assim, a gente quer ser católico, mas a gente, né, quer ter um choro, quer ter um poder, os negócios mais ou menos assim. Então, a gente foi tendo essa mudança, né, nas igrejas mais tradicionais. E surgiu o protestantismo neopentecostal com a Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Renascer e depois com as comunidades independentes. E aí nisso, como a gente observa, a gente vai tendo essas mudanças, a gente vai tendo essas transformações na igreja, uma igreja diferente da outra, uma cada vez mais próxima da mistura com o Brasil, certo? E aí qual é o problema? O cara lá do luteranismo, né, e do anglicanismo vai criticar o protestantismo de missão, porque ele veio depois, igual o católico critica o protestante. E o cara do protestantismo de missão vai criticar o pentecostal. Ah, esse cara é raso. E o pentecostal vai criticar o neopentecostal. Esses caras não têm Bíblia, é tudo vaidade, essas peruas usando Louis Vuitton, tudo é ter dinheiro, é ser empresário, aquele negócio todinho. Mas eu não sei se dá para perceber duas coisas, né, que assim, vamos aprender com os cristãos do passado. Uma, eles não tinham retrovisor que temos hoje para errar menos. Eles tiveram que aprender e ser a própria referência. Dois, o Deus que usou a igreja católica medieval com todas as suas sombras, o protestantismo com todas as suas sombras, é poderoso também para usar o neopentecostalismo com todas as suas sombras. E nenhuma igreja é melhor do que a outra. Deus pode agir em todas e todas podem dar ocasião ao diabo. Tranquilo? Acabei, gente. Acabou aí? Então, acabou.